Como é que surge este humanismo de Leonardo Coimbra? Eu apaixonei-me pela filosofia desde os meus tempos do liceu. Todavia, tinha feito uma opção pelas ciências, um desejo de ser médico ou de qualquer coisa ligada à saúde. Mais tarde apareceu-me a minha vocação sacerdotal, a qual abracei. Eu tive que fazer uma reviravolta nos meus estudos, passar de ciências para letras, que não foi fácil inicialmente me adaptar, dei explicações de matemática durante muitos anos. Todavia, com a teologia e sobretudo na pós-graduação, depois da licenciatura em teologia, redescobri a beleza da filosofia. E ao redescobrir a beleza da filosofia, o Ângelo Alves, um sacerdote da Diocese do Porto, que fez a primeira tese de doutoramento sobre Leonardo Coimbra, numa aula que tive com ele em bioética, que foi feita entre a Católica e a Faculdade de Medicina do Porto, eu tive a ocasião de redescobrir a minha filosofia e sobretudo a filosofia portuguesa. A paixão pela literatura, pela leitura dos filósofos sempre existiu, mas os filósofos reaparecem nessa altura. Sobretudo percebendo que a teologia não tinha grande crédito na sociedade em que nós vivemos e que era por si uma abordagem mais filosófica que teológica. Sobretudo a teologia portuguesa, que é uma teologia praticamente catequética da liturgia, das artes, falta a dimensão cosmológica, filosófica. E ao redescobrir assim a filosofia, por uma urgência de que, como sacerdote, intervir mais na sociedade, de facto tenho a consciência plena de que a teologia tem o papel que tem, mas que a filosofia é muito mais importante. Então, quando comecei a fazer a licenciatura em filosofia, com o professor que me vai orientar nesta tese de doutoramento, o José Gama, então aí sim dá-se o namoramento ou o casamento com Leonardo Coimbra e com a filosofia portuguesa. Filosofia portuguesa que num dos livros que estou a escrever, que já tem mais de 400 páginas, já estou só a aprimorá-lo. Mais de metade é sobre o conceito da religião dos filósofos portugueses antes de Portugal até à atualidade. Por exemplo, em Virgílio Ferreira, em José Saramago, como é que o conceito da religião e o conceito de Deus, tão importante da filosofia portuguesa, está presente. Tenho uma série de artigos que já escrevi e que publiquei em revistas, que estão agrupados nessa religião, religiões, variações de um conceito, não só o conceito em si a variar, mas as intervenções do campo em que está. Portanto, este livro é uma consequência disso mesmo, dessa redescoberta, enamoramento, matrimónio, núpcias com a filosofia portuguesa e a literatura, a arte, que de facto é o meu campo. E é daqui que brota a necessidade de o estudar e estudar o humanismo. Ele tem um livro que é o seu último livro, que não era muito valorizado e que eu redescobri e espero que a Academia Portuguesa tenha a alegria de redescobrir comigo, que é A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre, em que ele faz uma abordagem histórica da Rússia e que quer, e aí eu denuncio um bocadinho, uma russofobia que parece existir, mas que não é bem isso que lá está, porque ele até distingue o comunismo como ideologia ou filosofia e o bolchevismo, que é a versão comunista da União Soviética, da Rússia. E isso sim é essa Rússia de hoje que ele despreza, e o homem de sempre que está ou é oprimido num falso humanismo que vai aparecendo na Rússia em nome do operário, em Itália com o fascismo em nome de uma pátria e de um certo valor, ou o nazismo, que também aparece como a ideologia de uma raça superior. E, portanto, ele denuncia tudo isso nesse livro, mas é sobretudo a Rússia e o bolchevismo que ele denuncia, que de facto nos anos 30 já tinha notícias, vai-se à biblioteca dele, tem lá fotografias de tudo aquilo que acontecia, textos de tudo o que acontecia na perseguição, na matança das pessoas, porque não concordavam ou estavam fora da lógica de Stalin ou mesmo de Lenin. O Francisco Oliveira vem aqui contornar a ideia de que em Portugal não se trabalha a filosofia como arte de pensar. O que é que se passa em Portugal? Portugal teve uma filosofia muito ligada à Igreja, à teologia. Tarde se emancipou a filosofia em Portugal da teologia, manteve-se escrava da teologia durante muitos anos, como diziam os teólogos, e ao mesmo tempo, com a reforma de Marquês de Pombal, dá-se a extinção da filosofia em Coimbra,
a expulsão da Companhia de Jesus, a proibição de ensinar teologia em Portugal, em rigor foi isso que aconteceu, e portanto há aqui um vazio da filosofia. Todavia, naquele livro que eu falei sobre o conceito de religião, nós percebemos que mesmo nesses séculos em que a filosofia parecia ausente, ela estava presente e muita gente, fora e dentro da Igreja, ousou filosofar. Sem o prestígio de outros tempos idos, porque era preciso matar a escolástica e o pensamento metafísico e não sei o que mais. No século XIX há uma explosão tremenda de filósofos que, ligados ou não à Igreja, muitos deles até anti-Igreja Católica, anticlérigos, portanto gente anticlerical, vai redescobrir a filosofia. E é um pensamento filosófico que vai criando, vai se formando. E nós podemos falar do Amorim, podemos falar do Leonardo Coimbra, podemos falar de poetas ou que são filósofos como Teixeira de Pascoais ou como, se quisermos, o nosso Fernando Pessoa. Podemos chegar hoje a um José Saramago, que é o que se afirma ateu e que está tão mais preocupado que Deus que eu. Ele fala mais de Deus do que eu, fala permanentemente de Deus. E toda esta forma de fazer filosofia tem em Portugal não uma sistematização, não se faz livros da dimensão deste que eu fiz, mas anda espalhada. De tal forma que Leonardo Coimbra, muitas vezes, para o comprar, temos que ir aos sítios onde está a poesia, onde estão os romances, onde estão ensaios, e não se percebe que ele é um filósofo. Claro que Leonardo Coimbra tem, como se converteu ao catolicismo, eu estou convencido que se ele tivesse passado os anos 30, 40, 50 e visse a desgraça que foi a Segunda Guerra Mundial e aquilo que a Igreja, até o Concílio Vaticano II, não queria reformar, ele teria sido sempre um crítico da instituição. Ele foi sempre um crítico da instituição católica, embora se tenha apaixonado e namorado pelo catolicismo, não é? Ele e outros, como Guerra Junqueiro, que ele diz que nunca se batizou, mas que também foi descobrindo. Aquilo que eu lamento, e citei-o ontem no lançamento do meu livro, o Cardeal Tolentino Mendonça, que nós admiramos imenso, que é um escritor de uma beleza extraordinária, que fala sobre Deus e sobre a vida com uma suavidade e uma profundidade maravilhosa. Foi há poucas semanas aqui em Portugal ousar dizer que não somos um país de filósofos, mas de poetas. Chega, isto é um complexo, é um preconceito. Chega. Em Portugal faz-se filosofia e faz-se melhor filosofia que a teologia. A teologia, sim, em Portugal está muito morta. É uma repetição. Somos divulgadores de teologia e não fazedores de teologia. Em filosofia, há quem faça filosofia. É cada vez mais importante pensar-se. É cada vez mais importante pensar-se, muito mais nestes tempos de hoje, em que as pessoas são convidadas a não pensar, mas a consumirem. Somos uma espécie de Walking Dead. Andamos aqui a comer uns aos outros e quanto mais comer, mais gozas. Só que este gozo muitas vezes tem a ressaca, e a ressaca é um esvaziamento de nós próprios e do mundo em que nós vivemos. E portanto a teologia, a filosofia, a arte, a música, tudo aquilo que seja capaz de nos criar e de ser criativos e ao mesmo tempo recreativos, isto é, recriar no sentido de lazer, de encontro lúdico, além de criar no sentido de fazer coisas novas, isso humaniza-nos. E quando a filosofia ou o pensamento está ausente da nossa cultura, da nossa vivência, nós começamos a criar mundos novos de totalitarismos, que vão surgindo não porque me impediram esta ou aquela liberdade em nome disto ou daquilo, mas porque me vão fazendo uma espécie de... estou numa clausura em que me encerrei ou que me deixei encerrar em função de coisas, de consumos, de ter em vez de ser. E a filosofia é essa pedra num charco de água parada, estagnada, que até parece límpida, mas quando numa água estagnada a gente deita uma pedrinha, de repente vê que está tudo sujo, está cheio de sujidade. E a filosofia faz isso. Por isso eu dizia e continuo a dizer, eu só tenho medo de quem tem certezas, não tenho medo de quem tem dúvidas. O que é este humanismo do Leonardo? O humanismo do Leonardo Coimbra eu defino como um humanismo personalista cristão. Mas o seu cristianismo tem um sentido muito lato. Vai depois, de facto, ir pelo caminho do catolicismo, mas tem um sentido muito lato, em que ele vê o homem como imagem de Deus e, portanto, uma dignidade acima de todas as políticas, de todos os saberes, de todos os fazeres. E é isso que é importante no seu humanismo. E, ao mesmo tempo, ele denuncia, nesses anos 30, 20, 30, esses humanismos que vão surgindo em nome de um homem de raça superior, em nome de um homem que é proletário, em nome de uma nação que tem um destino maior, ou até o fascismo português, se quisermos. O fascismo português
que a ver do fascismo italiano nada é, mas o fascismo português, que é ridículo, que é bafiento, de um homem que estava parado no tempo, Salazar, parou completamente no tempo, cheirava a mofo, aquele homem cheirava a mofo. Há uma passagem muito bonita no Porto, em que ele se encontrou com o Salazar, e Salazar fez uma espécie de resplandecendo assim: é preciso fazer livros mais acessíveis ao povo. Ele tirava virado das costas de Salazar e disse: és mesmo burro. Porque é preciso aprofundar. Estas coisas acessíveis, simples, de come, bebe e depois deita-te e já passou, isto não nos leva a lado nenhum. Nós temos que aprofundar, temos que ter aquela coragem, como diz o poeta que eu também citei ontem, Pinto Almeida, nós temos que parar para ver. Nós vemos muitas coisas, olhamos para muitas coisas, acumulamos muitas coisas, mas não paramos para ver. A famosa crítica ao oriental que vinha fazer turismo ao nosso ocidente e que estava sempre com uma câmara a filmar tudo e a tirar fotografias de tudo e depois chegava à sua terra aqui a ver, olha que giro, não me lembro de ver isto, mas isto é muito bonito mesmo. É o que nós estamos hoje em dia a fazer na nossa vida. Nós estamos a colecionar e depois chegamos a casa e vamos selecionar. Rapaz, isto foi tão bonito. Mas perdeste um beijo com a tua mulher, perdeste um abraço com o teu filho, perdeste uma conversa linda com o teu amigo, perdeste uma paisagem onde podias ter inebriado de uma forma extraordinária. Porque queres uma fotografia, porque queres pôr mais uma história numa página social qualquer. É isso que nós estamos muitas vezes a perder. E a filosofia, claro, desafia-nos a estarmos quietinhos, a estarmos capazes de estar com os nossos botões e fazer outra coisa que é muito importante, que Ana Luísa Amaral, essa poetisa de Matosinhos que morreu há pouco tempo, dizia: nós precisamos das nossas solidões. Não é da solidão, é das nossas solidões. E ela dizia isto para criar, para escrever poesia. Eu digo isto para fazer filosofia, para meditar sobre a minha vida, para pensar melhor sobre o Deus em que acredito, para ser mais homem concreto em Guimarães e nos sítios onde trabalho, onde estou e gosto de estar. Para isso precisamos às vezes das nossas solidões. Precisamos estar connosco. E o homem de hoje não sabe estar consigo. Tem medo da solidão, porque se tornou solitário. E às vezes vivemos no meio de uma multidão imensa e estamos sozinhos na mesma. Porquê? Porque não fazemos laços. E os laços fazem-se com amor. E para fazer amor é preciso tempo. Para construir amor é preciso tempo. Não é? Não pode ser uma rapidinha. Não, é uma coisa que demora. Como é que foi a apresentação do livro? O livro, a apresentação correu muito bem, gostei imenso. O Carlos Moraes é de facto o homem que melhor percebeu este trabalho, que percebe e aceita a forma como o filósofo gosta de escrever, percebe a minha veia poética que está em mim, percebe que de facto eu não tenho complexos de espécie nenhuma, desde a intimidade humana àquilo que é corriqueiro na humanidade, desde aquilo que é mais complexo na vida política e social dos homens, àquilo que é mais o meu entre a família, entre amigos. Tudo isso me diz a mim. E ele percebeu e apresentou de uma forma extraordinária, com um sentido crítico extraordinário, que nós filósofos gostamos do sentido crítico, não gostamos de yes man, é isso mesmo, és o maior, o sentido crítico que ele apresentou e ao mesmo tempo essa frase que me ficou, porque ouvir um colega com mais anos de filosofia dizer que eu não sou um divulgador de saber, mas um fazedor de saber, portanto sou um filósofo. Isso agradou-me imenso, logicamente. Como agradou imenso a abordagem antes, que foi a primeira, do Paulo Silva, que já me ouviu falar noutras circunstâncias e percebe essa humanidade e esse humanismo que eu cultivo na minha vida, que se faz de relações, que se faz de encontros. Alguns desencontros na vida, mas isso faz parte da vida, mas que se faz de encontros com homens e mulheres concretos, ricos e pobres, gente muito sábia, gente muito inculta, mas que eu gosto de tratar sempre como irmão e irmã, como igual. E, portanto, neste momento estou a trabalhar para tentar publicar ainda este ano, espero eu, o meu trabalho pós-doc sobre Leonardo de Coimbra, a sua biblioteca, em que peguei nos todos os livros que ele tem, vi folha a folha, os apontamentos que ele tem, ou eu tenho a mesma mania dele de riscar os livros, permanentemente, seja o livro que for, e tirar notas, concordando, discordando, isso é muito importante, e ver que muitas coisas que ele anotou estão depois nas obras dele, em textos, em obras completas, estão lá. Portanto, aquela reflexão, ele criticou, assimilou, fez novo, é maravilhoso, e esse livro é um livro que eu quero publicar quanto antes, para manter atualidade, para que as pessoas saibam que Leonardo de Coimbra é um filósofo de facto.
Não é alguém que compilou, que citou, fez um amontoado, colou e que está aqui um livro. Não. Ele reflete, ele pensa, ele concorda e discorda e faz a sua filosofia criacionista. Vai continuar a partilhar os seus pensamentos. Sobre o Leonardo Coimbra, mas esta penso que será a última obra. Depois posso falar sobre ele, continuar a falar sobre ele, mas tenho já um trabalho que tem já 420 páginas, que é um grande livro também que vai surgir sobre o conceito da religião. Religião, religiões, variações de um conceito, em que são variações dentro do próprio conceito e são variações de onde a religião tem e deve estar. A religião não é uma coisa para estar na privacidade, na sacristia das igrejas católicas. A religião é uma atitude fundamental da nossa humanidade. Eu estou a ter uma conversa com umas amigas espanholas da Universidade Espanhola que tive a graça de conhecer em setembro em Aveiro, e aproxima-se um dia 13 de janeiro, uma sexta-feira, e ela vira-se para mim: Francisco, estes são os dias de azar. Eu disse: não, meu amor, tu és muito mais religiosa do que eu. Eu não sou religioso, eu sou um homem de fé, isto é, um homem de amor, de confiança em Deus. Tu não, tu és religiosa e dizes agnóstica. Eu não te percebo, não te percebo. Isto é superstição, rapariga. Eu não, eu sou um homem de fé, um homem de amor, de relação com Deus. Eu zango-me com Ele quando é preciso. Eu converso com Ele quando é preciso. Mas também posso-me lembrar de Teresa de Menino Jesus, que dizia: o que tens a dizer a Deus? Nada, porque eu amo. Santa Teresa de Menino Jesus dizia essa coisa magnífica: o que é que dizes a Deus? Nada, porque eu amo. É uma relação de amor que estabelecemos com Ele. E, portanto, este conceito de religião, com a ciência, com a política, com a arte, na filosofia portuguesa, vai estar desenvolvido em outras temáticas sociológicas, que eu vou pôr o conceito da religião a funcionar e ver como ele é fundamental, como ele está presente mais do que nunca nos dias de hoje. E depois destes trabalhos concluídos, isto faz tudo ao mesmo tempo, tenho aqui também o pós-humanismo, que é a questão da tecnologia, como é que ela vai interferir, a inteligência artificial, está mais aí do que nunca, não é? Ainda há pouco tempo uma amiga minha fazia essa prova. Pensei numa pessoa que, neste momento, pensa, não me digas nada. E eu pensei nessa pessoa. E depois a inteligência artificial fez-me uma série de perguntas, tac. Eu disse: ele foi ator, mas já não é ator. Será que isso vai interferir? Não, deixa estar. Foi ator. E agora o que é tal? No fim, é este? Era Zelensky. Portanto, mas eu não sou algoritmo. Mesmo que às vezes aquilo que eu vou dizendo possa me levar à pessoa que estava aqui na minha cabeça e que eu não disse a ninguém, eu não sou algoritmo, eu sou muito mais do que isso. E, portanto, é preciso saber aproveitar esta maravilha da inteligência artificial, tudo isto que nos é dado pela tecnologia, mas não fazer com que a tecnologia seja agora o Deus do meu altar, onde eu vou me ajoelhar e dizer: tu és o maior, de ti tudo espero. Nada disso. O homem tem que estar sempre em primeiro lugar. Esse é o meu humanismo, e é o humanismo de Leonardo Coimbra. Depois tem aqui outras temáticas, como a xenofeminismo, tem aqui a questão da pandemia, que me levou a uma série de reflexões, que eu gostaria de fazer um pequeno livro sobre isso, e tem também o conceito de pobreza, de pobre, destes novos pobres que estão a surgir nos dias de hoje. Jesus disse-nos que pobres vamos tê-los sempre, mas Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, disse: sim, pobres vamos tê-los sempre, e não precisamos ter miseráveis. E há muitos miseráveis nos dias de hoje. Muita gente que de facto é acéfala pela natureza, porque a cabeça não funciona, ou muita gente que foi condenada a ser acéfala, a ser capaz de pensar, de refletir sobre os seus limites, sobre as suas capacidades e, nessa vida, ele próprio, sem subsídios. Só quando é preciso, sem subsídios, se levante e se faça homem e mulher. Porque estamos a fazer uma humanidade depauperada, cada vez mais pobre, e a inteligência artificial preocupa-me, porque eu pergunto: se amanhã todos estes robôs ocuparem o trabalho do homem e da mulher, como é que os outros vão trabalhar? O trabalho não é um castigo do pecado original, como infelizmente a Igreja proclama há muito tempo. O trabalho é a condição da minha dignidade de homem e mulher. Trabalhar dignifica, faz-me homem e mulher, ocupa-me, realiza-me. Não para o meu umbigo, mas ao serviço dos outros, que é isso que eu faço com filosofia. Ficas contente e vaidoso com um livro tão bonito e que corre tão bem à apresentação? Com certeza, sou um simples homem, não passo disso. Mas sobretudo fico feliz que ele possa chegar à mãos de outros, como eu dizia, para anotar, corrigir, concordar, discordar, fazer o que muito bem entender. Está feito.